Volto a esta tribuna, senhor presidente, para tratar de um tema que entendemos, pelo menos em parte, está se chegando à conclusão. Nesta quinta-feira, segundo informações do ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro, está ultimando com os seus técnicos, com os representantes da Fazenda, alguns dispositivos para tentar minimizar a crise de um setor muito importante, que é o de carnes na suinicultura no nosso país. Principalmente o sul do Brasil vem sentindo muito de perto, com prejuízos enormes. Vou descrever, chegam a 450 milhões de reais já os prejuízos em função do que vem ocorrendo. E vai e vem, vai daqui, vai de lá, muitas maratonas, infindáveis reuniões, debates. Vejo no plenário o senador Paulo Bauer, que já tem debatido várias vezes aqui, o senador Luiz Henrique, do nosso estado, a senadora Amélia, do Rio Grande do Sul, o senador Sérgio Souza, do Paraná, o senador Moca, do Mato Grosso do Sul, enfim, de vários estados, vários colegas têm debatido. E hoje, ao meio-dia, agora às 13 horas, o ministro comunicou a nós, num encontro rápido, de que nesta quinta-feira vai, perante a Comissão da Agricultura reunida, vai trazer as informações, vai procurar encontrar o caminho que seja o mais possível nesse momento. Temos buscado permanentemente interlocução com o Ministério da Agricultura e estamos conscientes dos esforços empreendidos pelo governo para apresentar, ao menos, uma luz no fundo do túnel. A expectativa é que, já nesta quinta, como disse antes, traga um conjunto de ações mitigatórias. A situação, de fato, exige máximo cuidado e atenção, por sua total insustentabilidade. O criador gasta cerca de R$ 2,5 para produzir 1 quilo de suíno vivo. E o preço máximo de venda fica entre R$ 1,70 e R$ 1,90. O quadro é levado à bancarrota, uma cadeia produtiva sólida, geradora de emprego e que envolve, principalmente, pequenos produtores em criações familiares. Em Santa Catarina, por exemplo, mais especificamente na região oeste do estado, mas eu diria que em todas elas, tem a região sul, na região de Braço do Norte, principalmente, que é muito forte também nesse setor. Produtores estão à beira do desespero. Alguns, inclusive, estão distribuindo gratuitamente à população seus animais, pois é mais barato do que mantê-los em seus plantéis. Vale lembrar que o Estado responde por quase 69 do total de 190 milhões de toneladas de carne suína exportados pelo Brasil, de janeiro a maio deste ano. São mais de 12 mil produtores, sendo que a maioria absoluta, 10.440, são pequenos, com plantéis de, no máximo, 150 matrizes e rebanhos que não ultrapassam os 1.000 animais. Os prejuízos já estão acumulando em mais de 450 milhões de reais, como eu disse antes, fazendo com que 20 municípios decretassem situação de emergência. Isto só no meu estado, só em Santa Catarina. Na raiz da crise, uma conjunção de fatores, alguns de caráter temporal e outros perenes. Enfrentamos, momentaneamente, uma crise financeira no continente europeu, que reduziu sensivelmente a importação por esses países de carne suína brasileira. Além disso, a seca que se abateu sobre os estados da região sul, notadamente Santa Catarina e Rio Grande do Sul, também elevou a dificuldade dos produtores. Soube-se ainda a dificuldade de logística no transporte de grãos e, na outra ponta, o escoamento dessa produção até os portos, encarecendo sobremaneira os custos. A construção de linhas férreas que conectem as regiões produtoras de grãos a pecuaristas e avicultores, por exemplo, inclui-se aqui criadores de gado bovino, de corte leiteiro, suínos, aves, caprinocultores, entre outros.
já seria suficiente para promover uma considerável redução nos custos. Ao ligar esta linha aos portos no litoral, daremos contribuição definitiva para a competitividade internacional de nossos produtos e para a geração de renda no campo. Por fim, não podemos esquecer da política fiscal. Temos ressaltado permanentemente que a marafunda de impostos que o brasileiro, seja ele consumidor ou produtor, industrial ou comerciante, é um dos maiores entraves para o crescimento sustentável do país. Na suinicultura, na agricultura de forma geral, não é diferente. Lembremos que ao fortalecer o setor, descentralizamos o crescimento do país, mantemos o homem no campo, proporcionando qualidade de vida e desenvolvimento social. A exemplo da bondade que o governo federal tem demonstrado com determinados setores de nossa economia, como a indústria automobilística, desse tratamento igualitário com os nossos pequenos produtores, reduzindo-lhes a pesada carga tributária. A Associação Brasileira de Criadores de Suínos apresenta ainda outras medidas que podem mitigar a situação atual. Podemos citar a inclusão da carne suína na política de garantia de preços mínimos do governo federal, bem como inserir a suinicultura no plano de reestruturação do passivo do setor rural brasileiro. A criação de um fundo garantidor de crédito do governo federal para empréstimos de custeio e financiamento, além do leilão VEP, valor para o escoamento de produto, de milho nos estados do Centro-Oeste para os estados da região sul do Brasil e para São Paulo. Acrescento de minha parte a necessidade de esforços conjuntos do governo federal, de nossas autoridades diplomáticas e especialistas em comércio exterior, na busca de novos mercados compradores de nossas carnes, concomitante a uma campanha nacional que incentive o brasileiro a consumir nossa carne suína de excelente qualidade e sabor. Digo isto, nobre presidente e caros colegas, em função dos movimentos que já se iniciaram há meses nesse setor e que, oxalá, se culmine agora nesta quinta-feira com a vinda dessas organizações de todo o sul do Brasil e de outros estados do país a Brasília, na próxima quinta-feira da manhã, com a presença onde o ministro da Agricultura irá anunciar medidas, pelo menos para mitigar, para que venha minimizar o drama dos prejuízos que esses setores vêm sofrendo há muito tempo. Como disse, na região de Concórdia, Ceará, e os produtores estão entregando os leitões mesmo vivos de presente, doando a quem quiser, porque é muito mais, o prejuízo é menor do que se eles fossem tratar e deixarem pronto para o abate no mercado. Hoje vem ocorrendo isso, e o pessoal ainda não tem como aguentar. E aí essa é a conclamação, e aí por isso que nesta quinta-feira, oxalá, nós possamos então, de uma vez, pelo menos encontrar um caminho para que esse setor tão importante venha a respirar melhor. Com a participação de todos, eu digo da diplomacia brasileira, como disse antes, mas ela é importante. Hoje a diplomacia brasileira no trato também das relações comerciais. A dívidas comerciais no exterior, as embaixadas são importantes para tratar de todos os negócios. Nós temos que ser polivalentes na negociação. O próprio Ministério, o Itamaraty, no caso, ele tem que preparar seu pessoal para que tenha um jeito de buscar negociações para colocar os nossos produtos lá fora. Estou encerrando, senhor presidente. Colocar os produtos, mesmo na troca, que vem de lá para cá e nós de lá para eles. Eu acho que essas negociações, elas devem ser práticas, devem ser firmes, para que nós possamos atender, não só digo nesse setor, no caso hoje o mais premente, nesses estados do sul é muito forte, mas também em outros que sirva como lição no Brasil inteiro. Mas trago essas colocações, senhor presidente, e oxalá nesta quinta-feira, então, o senhor das carnes, principalmente da suinicultura, os anúncios que o Ministério vai fazer, que o governo federal vai anunciar, venha para dar um pouco de esperança a esses milhares de produtores. Muito obrigado, senhor presidente.